Oi, gente. Vocês devem estar cansados porque a prova realmente foi muito trabalhosa, né? A gente não tem jeito de não comparar a prova dos anos anteriores com essa prova, porque houve uma mudança grande, né, de filosofia, né? E a gente, analisando essa prova, percebeu que essa mudança, ela acarretou alguns transtornos. Uma delas é engessar as questões por ela ser temática, uma coisa que prejudica na formulação das questões, porque antes era conceitual e o alinhamento ao tema, ele acaba engessando a formulação das questões e, consequentemente, dá mais ênfase aos procedimentos do que ao raciocínio e ao conceito. Isso, de uma certa forma, foi uma grande mudança. A outra mudança foi eles fazerem com que as questões tivessem muitos cálculos. Isso faz a prova ser cansativa e não é muito bom, porque acaba o conceito se colocando no segundo plano. E a gente fica até muito temeroso como é que vai ser a correção, o critério de correção, porque tinha umas questões que dependiam de outros cálculos. E se isso, de repente, o aluno errou uma questão, por efeito dominó, poderia também acabar trazendo esse erro, né? Então, nós não sabemos como é que o examinador vai lidar com esse tipo de problema. Outro problema que a gente vê é a forçar situações que não são reais para poder estar dentro do tema, como a questão de probabilidade. Então, acreditamos que a GV vai ter que rever se essa mudança trouxe, né, resultados positivos ou não, né? Bom, fora isso, turma, o negócio é bola para frente, a gente tem que se preparar para a prova do INSPER, né, que é uma prova com características diferentes, né, e vocês vão olhar agora como é que o Batata, né, lidou com a correção dessa prova. Tá? Boa noite para vocês. Olá, pessoal, tudo bem? Como o professor Geraldo falou, foi uma prova um pouco diferente, não é isso? Vamos dar uma olhadinha agora como é que ficou. Era um texto único, como você pode ver aqui, sobre todas as questões. Então, as questões de 1 a 10 eram sobre o mesmo texto. E o texto falava de 3 lojas. A loja A, como você pode ver aqui, a loja B e a loja C, tá bom? Então, vamos lá para a questão 1. A questão 1 dizia o seguinte: ela queria colocar um ponto P equidistante dos pontos A, B e C das 3 lojas, tá bom? Então, como você pode ver aqui na figura, né, nós temos lá o ponto P, beleza? E o que nós temos ali, então? Nós temos ali embaixo um triângulo retângulo com lados 3B e 4 menos B. E aí, então, ele queria saber, na verdade, qual seria essa distância do P ao A, do P ao B e do P até o C, beleza? Então, vamos lá. Fazendo Pitágoras ali, para descobrir aquele B, nós temos B igual a 25 sobre 8, que é aproximadamente 3, e na unidade que ele colocou, 3 quilômetros, tá certo? Que ele pediu para arredondar para o inteiro mais próximo. Então, a distância, né, daquele ponto central que equidista de A, B e C, essa distância é aproximadamente 3, mas é 25 oitavos, tá bom? Vamos para a questão 2, então. Na questão 2, era uma questão de análise combinatória, não é isso? Mas dava para fazer, né, um por um se você quisesse. Então vamos lá, é o seguinte: ele queria que um caminhão que vai distribuir os materiais, ele sai desse ponto P, que é o ponto central do triângulo aí, né, que é equidista de A, B e C, tá? Ele vai distribuir materiais para lojas A, B e C, tá bom? Então ele sai do P, passa por A, B e C e volta para o P de novo. E ele perguntou de quantas maneiras isso pode ser feito, tá? Então aqui está escrito para você aqui, ó, ele pode sair do P, depois do A, B, C e voltar ao P, assim como P do A, C, B e voltar ao P, P, B, C, A voltar ao P, sai do P, B, A, C e volta para o P, P, C, A, B volta para o P e finalmente P, C, B, A e volta para o P. Então são 6 maneiras que ele pode fazer isso. Ou você pode contar de fato com análise combinatória com algumas fórmulas que seria assim: ele tem que começar no P e terminar no P, tá certo? Então o que acontece? Eu só tenho que permutar A, B e C entre esses 2 P's. E 3 fatorial dá 6 maneiras. Podia ser assim também.
Para o B, né, esse caminhão que vai distribuir esses materiais tem que gastar a menor quantidade de combustível possível. Então, ele naquele triângulo, ele tem que evitar o lado de medida 6, tá? Ele tem que passar só pelos lados que medem 5, para pegar o menor caminho e assim gastar menos combustível, não é isso? Então, como você pode observar aqui, né, para não passar pelo lado de medida 6, que é o lado AC, ele vai fazer PACBP ou PBCAP, com duas opções. Tudo bem? Então é só isso na questão 2. Vamos agora para a questão 3, que era uma questão de trigonometria, certo? Dá uma olhadinha nela aqui. Aqui está o triângulo ABC inicial, né, do exercício, da figura, da prova inteira, na verdade. E aí então ele pedia tangente de 2A. Naquele triângulo aqui que está marcado para vocês, dá para tirar a tangente do A, que é 4/3. Então com a formulinha que está bem aqui, ó, tá bom? Você tem aí a tangente de 2A, que é uma fórmula que é 2 tangente A sobre 1 menos tangente quadrada de A. Colocando tangente A igual a 4/3, você chega à tangente do dobro do A, que é menos 24 sobre 7. Esse é o item A. Já no item B, ele queria cosseno de A menos B mais cosseno de 2C, onde A, B e C são os ângulos internos do triângulo A, B e C, respectivamente. Como o triângulo é isósceles, o A é igual ao B. Logo, A menos B é 0 e o cosseno vai dar 1. Tá? Então, esse cosseno de A menos B já dá 1. Tá bom? Em relação ao ângulo C, nós aplicamos aqui a lei dos cossenos, como você pode ver aqui embaixo. Tá certo? Aplicando a lei dos cossenos, eu tenho o cosseno do C, que é 7 sobre 25. Então, para saber o cosseno de 2C, que na verdade vai ficar 2 cosseno ao quadrado de C menos 1, trocando o cosseno de C por 7 por 25, você encontra no final essa conta aqui que vai dar 1, que é do cosseno de 0, mais esse valor ali vai ficar 98 sobre 625, que é a conta do item B. Beleza? Tranquilo, né? Vamos então agora para a questão 4, que era uma questão de probabilidade, na verdade, né? Ele queria que o paraquedista, né, caísse dentro do triângulo ABC. E as possibilidades para ele era cair nessa circunferência que passa pelos pontos A, B e C. Tá? Então, se ele tem um espaço amostral, que é a circunferência que passa pelos pontos A, B e C, qual é a probabilidade de ele cair no triângulo ABC? Tá? Então, essa probabilidade é só fazer a área do triângulo sobre a área da circunferência. E está ali, a área do triângulo é 6 vezes 4 sobre 2, base vezes altura sobre 2. E a área da circunferência, como nós temos o raio lá do exercício 1, né, que é 25 sobre 8, então ficou 256 sobre 625, que é aproximadamente 0,41, essa probabilidade de ele cair em cima do triângulo. Tá? Tranquilo também, beleza? Vamos continuar agora com a questão 5, tá? Que era uma questão agora que envolvia mais função, aquela parte de maximização de funções e assim por diante. Beleza. No item A, o que ele pede, né? Ele pede para determinar qual seria o preço que ele deve vender, né? Isso seria em relação à loja A, tá? O preço que ele deve vender a lapiseira e a agenda para maximizar a receita. Então, o que nós fizemos aqui no item A? Nós calculamos aqui a receita, tá certo? A função receita, que é uma parábola voltada para baixo. E aí, então, tiramos o x do vértice e assim encontramos 17,5, tá bom? Depois também, no mesmo item A, calculamos isso para as agendas. Fizemos aí também a função da receita com os dados tabelados logo no começo, tá certo? E tirando o x do vértice também, que dá 27. Então, as lapiseiras devem ser vendidas por R$ 17,50 e as agendas por R$ 27,00 para gerar a maior receita possível para a empresa, tá bom? No item B, ele pede qual é o valor máximo da receita. Logo, ele quer agora o y do vértice das duas, somadas, porque ele quer dos dois produtos juntos, tá bom? Então, o que a gente fez aqui? Calculou o R de 17,5 para a lapiseira e o R da agenda, né? R de 27, calculamos o y do vértice das duas, somando as duas, você consegue R$ 6.085, tá ok? Vamos para a questão 6, que é a questão um pouco mais longa aí, né? Ele fala que o custo da lapiseira para o lojista é de R$ 5,00. Então ele pediu no item A que você fizesse um esboço do gráfico do lucro, que é o Y, em função da quantidade vendida X. Tá? Então com os dados da tabela, né, o que você vai fazer aqui? Com os dados da tabela a gente vai pegar e fazer a função
preço em função da quantidade, como você pode observar aqui. Tá? O custo é 5 vezes a quantidade, então a função lucro vai ser receita menos custo, montando essa função dá uma função do segundo grau também, tá certo? E aí você tem o gráfico dela aqui, tá? Depois de montar a função. Esse é do item A. Tá? No item B, ele quer a quantidade que maximiza a receita. Então pegamos o x do vértice, que é 60, tá ok? Jogamos esse valor no preço, e aí nós temos o preço que maximiza essa receita, certo? Que é de 20. Então a lapiseira deve ser vendida por 20 para maximizar a receita, tá ok? No item C, ele queria qual seria a quantidade máxima a ser vendida para que a empresa obtivesse lucro. Então o lucro tem que ser positivo. Como você pode observar aqui no gráfico, tá? Esse é o gráfico do lucro. E para o lucro ser positivo, o x tem que estar entre 0 e 120. Então, o maior x possível para o lucro ser positivo, não pode ser 0, tem que ser positivo, é 119 unidades. Tá ok? Então, é isso. Vamos agora para a questão 7, que ele pergunta assim, né? Ele dá a dimensão de cada estojo, né, de madeira com 24 lápis de cor, e ele pede qual é o custo para a loja B da fabricação desse estojo. Tá ok? Então, o que a gente tinha que fazer? Eu tinha que fazer a área total desse paralelepípedo. Tá certo? Então vamos lá. Ele fala que o volume desse paralelepípedo é 576. Então o que a gente fez aqui? A gente colocou a base, ele formou que era uma base quadrada de 16, né? Então ficou a área da base vezes a altura nós não sabemos, igualamos com 576. E aí nós encontramos o H. Então a altura desse estojo de lápis de cor é de 2,25 centímetros. E aí então com essa altura eu consegui calcular a área total. E a área total calculada ali, multiplicada pelo valor, pelo preço de cada centímetro quadrado, você encontrou ali então 65,6. Ou seja, o custo da fabricação de cada estojo para essa loja B é de R$ 65,60. Beleza? Esse foi o 7. Vamos agora então para a questão 8. Na questão 8 ele pergunta o volume de cada estojo com 18 lápis de cor, que é o outro tipo de estojo vendido nessa loja. Tá? Então o que a gente tem que fazer aqui? Primeiro, ele falou que o custo desse estojo aí para a loja é 3/4 do custo da questão anterior. Então as questões estão bem entrelaçadas, isso pode gerar um pouco de dificuldade. Se errou uma, vai errar a outra, é complicado essa parte aí. Mas colocando o custo ali, nós temos assim, ó. Custo é 3/4 do 65,6, que é 49,20. Esse é o custo desse novo estojo agora. Tá? Como o custo por centímetro quadrado é de 10 centavos, então nós calculamos que a área total tem que ser 492. Então a área total, como é um cubo agora, é 6L quadrado, L sendo o lado do cubo, certo? Igualando com o 492, nós temos o L aproximadamente 9, porque ele pediu para aproximar esse valor. Tendo aproximadamente 9 o la aresta do cubo, o L, então o volume é aproximadamente 9 ao cubo, que dá 729 centímetros cúbicos, que é o que ele pedia, o volume de cada estojo com 18 lápis. Tá? Então, no fundo, era simples de fato, é que os exercícios estavam entrelaçados uns com os outros, e aí causou um pouco de dificuldade, não é isso? Vamos para a questão 9 agora, que tem um truquezinho interessante. Então, a 9 era o seguinte, em janeiro de 2012, a loja C deu um aumento de 20% para cada um dos seus 3 funcionários e contratou um novo funcionário, o Deto. Aí ele disse aqui algumas informações sobre os salários que vão gerar um sistema. O grande truque é o seguinte, você deveria, para facilitar o seu cálculo, chamar de A, B, C e D os salários das pessoas, né, no caso de Alberto, Beatriz, Carla e o Deto, após os aumentos, para você não ter que lidar com 1,2 o tempo todo no sistema, entende? Então, se chamando de A, B, C e D, os salários de Alberto, Beatriz, Carla e Deto, respectivamente, após os aumentos, você tem um sistema simétrico que aparece aqui. Tá? Com esse sistema simétrico, se eu somar todas as equações, eu vou ficar com aquela equação aqui de baixo, que é essa 3A mais B mais 3 vezes A mais B mais C mais D igual a 20.700. E isso facilita os cálculos de cada uma das variáveis que ele pediu. Então, sabendo agora o A, B, C e D, que é o valor do salário após os aumentos, você tem aqui, o Alberto tem de R$ 1.200, a Beatriz de R$ 1.800, a Carla tem de 3.000 e o Deto com R$ 900. Tudo bem? Beleza? Esse truque era importante e foi falado em sala de aula por mim.
ok? 10. Em fevereiro de 2012, o salário de teto passou a ser R$1.000. A partir de março, o salário foi reajustado todos os meses em 10% sobre o valor do mês anterior. Quanto o teto receberá no total de março a dezembro de 2012? Então, ele quer a soma dos salários do teto desde março até dezembro de 2012. Aí ele tem alguns logaritmos para você, se você precisar de alguns valores aí, né? E vai precisar de um, sim. Vamos dar uma olhadinha na resolução. Então, o salário dele é de 1.000. Em março, será reajustado 10%. Então, você pode ver aqui, ó, que em março, tá, fica 1.000 vezes 1,1. Em abril, 1.000 vezes 1,1 ao quadrado, porque são 2 reajustes. Em maio, 1.000 vezes 1,1 ao cubo, e assim por diante. Essa soma que eu preciso é a soma de todos os salários dele de março até dezembro, é a soma de uma PG finita. Aplicando a fórmula da PG finita, a 1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1, você cai nessa conta que está aqui do lado. Tá? E essa conta aqui precisa do valor 1,1 elevado a 10. Esse valor você vai tirar daquela tabela de logaritmos que tem logo no enunciado que estava aqui. Tá bom? Aí você pega o log de 11, trabalhando o log de 11 aqui, certo? Como você vê na resolução, nós temos aqui então que o 1,1 elevado a 10 é aproximadamente 2,51, bem aqui. Tá? Colocando esse valor lá, na soma dos 10 termos, você tem que todos os salários dele somados dá R$16.610, que é o valor que ele pedia aí. Tá? Eu acho que foi uma prova, de você olhar aqui, foi uma prova simples, mas porque ela estava ligada uma questão com a outra, e o fato de ter que ficar toda hora olhando o texto inicial causou certa dificuldade, inclusive pelas contas, com vírgula que tinha bastante. Mas eu espero que você tenha ido bem, beleza? Pessoal, até a próxima e vejo você na GV, ok? Até mais. Valeu!